Vi uma ilustração boa sobre isso, sobre a questão da explosão, né? Porque penso eu que um ateu, para acreditar nisso, né? Alguém que crê nesse materialismo, crê nesse ateísmo, ele tem que ter mais fé do que nós. Então. Concorda comigo, né? Ele quer acreditar que Do nada. uma explosão vai dar ordem. Sim. É meio loucura, né? Então. Aí eu vi uma ilustração assim: imagina um caminhão de pedra tá indo de um lado, numa direção. Aí do outro tá vindo um caminhão de areia. No outro de cimento. Outro de bloco, outro de fio, de telha, de madeira. Aí todo mundo pá! Se choca todo mundo. Depois levanta aquele poeirão, assim, aquela coisa maravilhosa. Quando termina o poeirão, tá uma casa pronta, monta. Então é isso. Mesmo. Ao contrário, se Tá fosse olhar entendendo? pela lógica da colisão, ficaria espalhado todos os ingredientes para todos os lados. Então não é isso, por isso que eu tô falando, não é mais fácil eu enxergar em Deus, que é um ser soberano, autossuficiente, eterno, que tem poder para falar e aquilo acontecer. Eu até usei o exemplo da caneca, e haja caneca, pronto. A caneca aparece. E ainda que, vamos A ação da palavra. acreditar na explosão. Quem causou a explosão? Então, Tem que ter um elemento causal antes. causador, tem que Entendeu? ter alguém que acendeu não o pavio. pode ser algo, sabe, espontâneo. Não, tem que ter. Alguém tem que dar um empurrãozinho ali. Então, por isso que eu tô falando, se o Big Bang fosse um ser superior, aí esse ser superior ele se auto-explode e as coisas vão para o seu devido lugar. Então vamos dizer que o Big Bang seria um ser superior, mas não. É apenas uma explosão que aconteceu e dessa explosão gerou tudo. Agora, quem gerou a explosão? Quem criou o Big Bang? Por que houve a explosão? A própria lei da biogênese vida só pode vir de vida. Sim, Como que vai vir vida da não vida? exato. Não faz sentido. Como que existe um ser humano, animais, seres vivos, Sim, se não existe um fator de vida precedente? sim. Até vem aquela velha discussão do ovo, Quem criou? da galinha. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? Se a gente for olhar pela questão lógica e óbvia, a galinha. Sim. Porque não tem como chocar uma coisa se não há galinha. Então primeiro eu preciso... Quem botou o ovo? Então, o Deus estralou o dedo, o ovo apareceu, tudo bem agora. Aí o pintinho lá dentro, eu preciso ser chocado. Aí eu não criei galinha. É ilógico. Então primeiro eu crio uma coisa, dessa coisa nasce o ovo, a galinha senta sobre o ovo, choca o ovo. Da nasce o mesma pintinho. forma, Adão e Eva nasceu bebê? Não, precisou Foi nascer. criado? Não, já foi adulto. Porque daí do relacionamento de Adão e Eva vieram os primeiros filhos. Inclusive o primeiro homicídio dentro de um contexto Familiar. de início familiar. Então a questão é que você falou, eu preciso desenvolver muita fé Pra crer para no negócio. acreditar numa explosão. Então a bomba está lá, o Big Bang é uma bomba. Pavio. Quem que acendeu o pavio? O pavio se auto-acendeu, ele me acendo. Aí vai e explode. Me explodo. Não tem lógica. Então você vê que tem por trás uma ação do pecado e também uma ação... A própria inteligência da criação, né? Porque você vê a providência de Deus na criação. Sim. Né? Por exemplo, o ser humano foi criado no sexto dia. Por quê? Porque Deus estava provendo todas as coisas antes para que esse homem, até mesmo os animais. Deus cria a erva do campo, Deus faz todas as coisas ali para suprir a criação. Sim. Como que ele vai criar... vou criar o homem no primeiro dia. Tá, e vou colocar esse homem aonde? Da mesma forma, eu crio a vaca e o boi. Eles precisam de capim, mas não tem grama. Então. Aí eles ficam lá de patas cruzadas, esperando Deus criar a grama. Não faz Aí Deus sentido. cria a grama, boi, isso aqui é grama. Aí ele come, gostei. Agora eu vou me alimentar. Você vê que são coisas ilógicas. Deus é sábio na estrutura. Deus é sábio na formação da estrutura. O próprio corpo humano, você vê que cada órgão está no seu lugar e tem seu funcionamento. Se um falhar, Dá todo problema. o corpo vai padecer. É a mesma coisa, um AVC. Dá um problema simples que eu falo assim pra gente entender. Um problema na mente. E quem comanda todo o corpo é a mente, o movimento das mãos, porque você está vendo conexão com o cérebro. Deu uma pane no cérebro, trava a mão. Sim. Por que eu não consigo mexer? Porque deu problema. Então Deus criou tudo isso. Aí vem a questão. Prefiro defender a ideia, por exemplo, a ideia darwiniana lá, que é a ideia do evolucionismo, que uma espécie evolui. Não, o peixe não pulou pra fora e virou um galo, virou um gato, virou um gado, e o gado resolveu nadar e virou um... E eu não tenho ancestral de macaco na minha genealogia também, não. Eles usam um argumento, inclusive um dos argumentos é porque a gente tem no final da coluna, tem lá um
sobra lá vamos colocar um pequeno osso, que dá-se a entender que nasceu dali. Melhor, que ali tínhamos uma cauda. Só que uma coisa tão interessante, depois dá uma pesquisada para você ver. Todo ser, pode ser a baleia, pode ser o cavalo, pode ser o gato, pode ser uma criança. Por onde ele começa a ser formado? Pela coluna. Pode ver, se você pegar todos no mesmo tamanho, a baleia, o cavalo, o gato e um bebezinho, no mesmo tamanho, vamos colocar aí 2 dedos de altura. Olha para você ver o formato. Todos começam pela coluna. Alguém fala, mas é óbvio. Então é óbvio mesmo, porque houve uma vontade de um criador que tudo fosse formado com um propósito. Eu penso que também é complicado certas coisas, porque a própria Bíblia de cada um, segundo a sua espécie. Sim. Próprios animais. Se você cruzar um animal com outro, o que nascer daquilo ali não procria. E aí? Você pega lá um burro com um cavalo. Vai lá dar alguma coisa. Vai nascer alguma coisa lá. Mas esse que nasce não procria. E aí como é que fica? A questão da evolução. Então. Porque se eles querem dizer que de uma coisa vai gerando outra, tá, eu quero entender a lógica. Teria que ter uma lógica consistente em cima disso aí. Sim, um exemplo. E a gente vê que nos dias atuais não tem. Por que vai ter? É a mesma coisa da girafa. Ela era um animal de pescoço menor. Agora, com o tempo, ela foi se esforçando, o pescoço foi crescendo. Não, Deus já criou ela na altura exata. Da mesma forma, existem cavalos que você olha para ele, parece uma bola de pelo, porque ele foi criado para um contexto mais frio. Se eu pegar esse tipo de cavalo e trazer para o Brasil num verão de 45 graus, coitado do cavalo. Mesma coisa, você pega um husky siberiano, pega a Sibéria, pega o Brasil. Aí eu vou andar com um husky siberiano na praia do litoral norte do estado de São Paulo, vou falar do meu estado, que eu vivo no estado de São Paulo, vou falar do meu estado. E eu vou andar com um husky siberiano na beira da praia com sol de 48, 50 graus. Não tem como. E existem espécies que estão restritas àquela região. Sim. Você não vai encontrar outra, não vai encontrar ela em outro lugar. E ela em outro lugar não sobrevive. Exato. Alguém pode falar, pode haver a possibilidade de ação adaptativa? Então vamos dizer, se você pegar esse tipo de cavalo e deixar no local mais quente, pode ser que as próximas espécies venham nascer diferente, com menos pelo. Então foi uma questão de adaptação. Mas não deixou de ser cavalo, não deixou de dar coice, não deixou de ter caldo, não deixou de puxar carroça. Agora, defender a tese existem de que... espécies, principalmente debaixo d'água, né? Existe um lugar, esqueci o nome, que é o lugar mais profundo da Terra. As Fossas Marianas. Isso. As Ilhas Marianas. Existem espécies lá não catalogadas ainda de peixes. Lá são quase 10 quilômetros de profundidade. Então, é maior. Daqui Moreira. Então, é maior, é mais alto do que. É mais profundo. Quer dizer, o Monte Everest tem 8.000. Ela é ainda maior do que. É o Monte Everest de cabeça para baixo e pouquinho mais ainda. Exatamente. E só sobrevive naquela profundidade. Porque se você colocar mais para cima, ele morre. Exatamente. Porque já está adaptado àquela pressão. Imagina a pressão da água. A 10 km de profundidade. É muito peso. Inclusive, parece que só 3 pessoas conseguiram chegar lá na profundeza. Para fazer uma análise de profundidade. Sim. Porque é muito pesado o negócio. Sim. Eu vi uma foto, depois procurei, qual que é o nome mesmo? Fossas Marianas. Nas Ilhas Marianas. Dá uma pesquisada aí pra vocês verem. É muito profundo. Sim. O negócio é assim, você fica assim, sabe? E tem espécies lá não catalogadas ainda. Sim. E como é que sobrevive? Porque existe uma ação sobrenatural de Deus. Exatamente. Até o próprio ser humano. O brasileiro não é igual. Existe a miscigenação. Existe. Sim. Né? Mas o ser humano é tudo a mesma espécie. Se um japonês casar com um brasileiro, casar com um africano, é tudo ser humano. E nasce humano. Vai nascer humano, vai nascer um elefante, não vai nascer uma galinha. Que esse que nasce, por exemplo, vamos dizer que você tem na família aí uma tia que casou com um japonês. Nasceu um mestiço, misto. Sim. Que ele vai ter se ele casar com uma alemã, nasce um. Se esse casar com uma húngara, nasce um. E ele procria. Exatamente. Ele vai procriar porque é tudo da mesma espécie. Sim. Né? Independente da localidade que se encontra. Né? Você viu a pesquisa que foi feita? Que no DNA humano, chegaram à conclusão, fizeram uma
pesquisa dentro do DNA humano e remete a um único ser. Então, se você pegar todos os seres humanos e voltar na linha do tempo, dá Adão, dá em Eva, que dá em Deus. Então, olha para você ver. Ah, mas eu nego isso. Não tem como negar. Deus já deixou no próprio ser humano resquícios de que esse indivíduo pertence a um progenitor. Sim. Significa o quê? Que ele saiu de Adão, porque Adão e Eva vieram os filhos, os netos, bisnetos, tal, até chegar hoje. Então eu sou da linhagem. Não, eu estou ligado a ele. Pela questão genética. Então não é acaso? Não é acaso. Tem ali, vamos dizer, tem um dedo de Deus. Não, e existe um mistério nisso também, porque no Brasil nós temos europeus, né? No sangue brasileiro tem europeu, tem africano e tem os índios. Sim. Né? Essa é a miscigenação brasileira. Então, e até só um recorte aqui, só para me ilustrar isso. A questão do racismo, ele perde a validade nisso, porque todo brasileiro tem sangue negro na veia. Você é branco. Mas, por exemplo, meu pai é casado com meu pai é negro, minha mãe é branca. Meu avô era negro, minha avó era branca. Aí, por exemplo, na minha família, minha irmã e eu somos mais morenos, mas meu irmão, ele é da sua cor. Ele não é negro por causa disso? Ele não tem sangue negro correndo nas veias por causa disso? Lógico que tem. O pai dele é negro. E o avô dele é negro. O avô é negro. Pronto. Você tá entendendo? Então é meio que lógico certas coisas. Porque o sangue nosso já tá misturado. Nós somos já um povo misturado. Então vamos dizer, tem possibilidade de achar alguém que não venha de herança, que não tenha ligação com a questão africana? Pode ver, você pode pegar uma colônia italiana, uma colônia alemã no sul do Brasil, principalmente, que lá você só vai encontrar pessoas da raça. Mas tem. Pode ser que um alemão resolveu namorar com uma africana, resolveu uma africana resolveu namorar com um alemão, pronto. Sim. Já vai nascer... Os europeus, quando chegaram aqui, já tiveram relações com as mulheres. Então, de onde é que vem os cafusos, os mulatos, os mamelucos? Dessa mesclagem, dessa mistura. Mas o legal de tudo isso é que todos têm a mesma estrutura. Não houve... assim... uma distorção. Um nasceu diferente do outro. É que pode surgir, o que eu entendo, desde que seja da mesma espécie, né? Por exemplo, cachorro. Cachorro é cachorro. Você pode cruzar um cachorro... um pitbull com vira-lata. Vai sair e ele vai procriar. Sim. Porque a espécie é cachorro. Agora, imagina um cachorro com uma onça. Daí começa a complicar. Entendeu? Fica... Ou com um gato. Já começa, não vai dar certo. Exatamente. Vai ser um monstro dali. Então, quando foge da espécie, aí que a coisa complica. Agora, tá na mesma espécie, pode surgir uma nova raça. Mas dentro daquela mesma espécie. Né? A espécie é cachorro. Pode surgir, você cruza lá um pincher com, sei lá, como é o nome do que eu tenho aqui? O shih tzu. Nasce cachorro. Vai nascer cachorro. Talvez surja uma nova espécie a partir dali. Vai ser interessante. Um pincher, shih tzu junto, vai ser uma maravilha. Mas é tudo cachorro. Mas assim, só um corte aqui, a gente tá falando isso aqui pra gente entender que essa materialismo.